Êxodo, capítulo 8 e o versículo 20. Êxodo 8 e o versículo 20. Todo mundo encontrou, amém? Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo para que me sirva. Vamos juntos recitar a última frase do versículo 20. Junto comigo, esse versículo, essa parte, gostaria que hoje nós decorássemos. Êxodo 8:20, a parte final. 1, 2, 3. Deixa ir meu povo para que me sirva. De novo. Deixa ir meu povo para que me sirva. De novo. Deixa ir meu povo para que me sirva. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Gostaria que você respondesse. Meus queridos irmãos, por esse versículo, qual era o propósito pelo qual Deus libertou o povo judeu, o povo dele do Egito? Qual era o propósito? Como, Flávio? Para que o povo de Deus servisse a Deus. Então, o propósito pelo qual Deus libertou o povo de Israel, o povo de Deus, foi para que o povo judeu, o povo de Deus, pudesse lhe servir. Nessa noite falaremos um pouco sobre essa ideia de serviço. Mas para a gente começar, deixe eu lhe dar algumas informações a respeito de Israel e a igreja. Se você é um cristão, e como um cristão tem o hábito, ou precisa criar o hábito, tomar a decisão de ler a palavra de Deus toda. E se você está fazendo isso, se já fez isso, e se faz isso continuamente, talvez você se depare em alguns, digamos, problemas para entender a relação de Deus com o seu povo, quando você olha para o Antigo Testamento e quando você olha para o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, qual é o povo de Deus que está em foco? Israel. O Novo Testamento, igreja. Então, e talvez a gente se pergunte assim, mas e aí? Israel e a igreja? É uma continuidade? É uma descontinuidade? Então, para que você não esqueça, nós entendemos que Israel e a igreja são dois organismos totalmente diferentes. Dois povos que Deus trabalhou com Israel, vai continuar a trabalhar no futuro, é assim que entendemos, inclusive a partir de textos como Romanos 11, mas que não é a mesma coisa. A igreja não é a continuidade de Israel. Igreja é igreja, Israel é Israel. Por outro lado, nós temos algumas semelhanças entre esses dois grupos de pessoas, entre Israel e a igreja. Israel serve em alguns momentos como um belo exemplo para ensinar a igreja. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, diz assim, que tudo que foi escrito outrora, foi escrito para o nosso ensino, para nos mostrar como Deus trabalha na vida do seu povo. Mas eu separei aqui pelo menos dois contrastes, ou duas semelhanças, melhor dizendo, entre Israel e a igreja. A primeira delas, uma semelhança muito forte, é a maneira que Deus libertou Israel da escravidão no Egito. Os irmãos devem saber que foi Deus que interviu e que libertou Israel da escravidão no Egito. Porque por meio de Israel, das suas próprias forças, jamais Israel sairia do cativeiro. Quando nós olhamos para a igreja, nós percebemos um modelo bem similar, bem interessante. Porque da mesma maneira que Deus libertou Israel do Egito, Deus libertou a sua igreja, ou poderíamos até dizer, Deus está libertando a sua igreja do cativeiro do pecado
E só é possível a igreja ser igreja, um indivíduo tornar-se igreja, só é possível por causa da intervenção de Deus para poder libertar um indivíduo, para que ele passe, como diz o apóstolo Paulo, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Uma segunda semelhança que nós encontramos, são várias, entre Israel e a igreja, mas para fim de propósito da mensagem de hoje, é que da mesma maneira que Deus libertou Israel do Egito para que Israel lhe servisse, como diz no versículo 20, a parte final, com esse mesmo propósito, Deus tirou também, está tirando a sua igreja do mundo para também lhe servir. É importante você gravar, tentar memorizar, por exemplo, o Egito é um belo exemplo para simbolizar o mundo para a igreja. Percebe, né? O mundo, as forças satânicas, o próprio pecado que habita em cada ser humano, ilustra que se não é a intervenção de Deus, jamais seríamos livres hoje para podermos servir a Deus. Tendo dito isso, voltemos ao versículo 20 e ressaltemos mais uma vez a última frase. Deixa aí meu povo para que me sirva. Essa frase ecoa desde quando Deus chama Moisés para esse trabalho, para esse propósito de ser o libertador, o agente que Deus usaria, o indivíduo que Deus usaria para libertar Israel do cativeiro no Egito. Quase que em todas aquelas pragas, daqui a pouco, vamos ressaltar uma ou outra, quase que em todos os momentos que Deus falava para Moisés, vai negociar com o faraó, vai na diplomacia com o faraó, vai falar com o faraó, para que o faraó possa libertar o meu povo. Deus disse para Moisés, diga para ele que é para libertar o meu povo, para que o meu povo me sirva. Vai dizer para ele que ele liberte o meu povo para que me sirva. Ou que deixe ir meu povo. E aqui não é diferente, na quarta praga, Deus fala para Moisés dizer a faraó, deixa aí meu povo para que me sirva. A intervenção de Deus, irmãos, na história de Israel, na história da libertação, foi exatamente para cumprir esse propósito, para que Israel lhe servisse. A intervenção de Deus foi desde quando Deus levantou Moisés. Quando a gente começa a ler o livro de Êxodo, é incrível, né? A gente às vezes passa os olhos tão rápido e não percebe a intervenção de Deus na vida dos pais de Moisés. Quando os pais de Moisés, a mãe dele coloca ele nas águas do rio Nilo. Quando a filha de Faraó vai tomar banho. Quando as moças da filha de Faraó olham para aquele cesto onde Moisés está. Todos os detalhes, Deus está no controle. Deus está intervindo para que Deus preparasse Moisés. Moisés vai morar com o Faraó. É criado como filho de Faraó. Aprende muita coisa de diplomacia, de governo. Tudo Deus intervindo para levantar Moisés, para Moisés ser o libertador usado por Deus, para que Israel pudesse servir a Deus. Quando Deus chama Moisés e traz Moisés lá de Midian, para Moisés poder ser o agente de Deus para libertar o povo, Deus intervém por meio daquelas 10 pragas. Para que Faraó permitisse que o povo saísse do Egito, para que o povo de Deus servisse a Deus. E a cada um daqueles milagres ou pragas para o Egito, desde quando as águas se tornam em sangue, até a morte dos primogênitos, Deus fez tudo isso para que Israel fosse liberto, para que Israel pudesse servir a Deus. Deus abriu o Mar Vermelho para que Israel pudesse passar, para que Faraó não alcançasse Israel, para que Israel, o povo de Deus, de fato, em última instância,
nunca mais ficasse debaixo da escravidão de Faraó do Egito, para que Israel pudesse servir a Deus. Então, toda a intervenção de Deus, irmãos e irmãs, foi para cumprir esse propósito. Deixa aí meu povo para que me sirva. Quando nós aplicamos, irmãos, esse princípio da intervenção de Deus na vida de Israel, da nação que estava começando, que Deus age poderosamente, milagrosamente, uma intervenção de Deus, Deus faz tudo isso, toda a ação de Deus foi para que Israel fosse liberto do poder do Egito, para que Israel pudesse servir a Deus. Quando aplicamos isso à vida da igreja, o princípio é o mesmo. Toda a intervenção de Deus na vida de um salvo em Jesus Cristo, toda ela, foi para que uma pessoa alcançada por Cristo, para que um membro da igreja, para que uma pessoa que foi salva por Jesus Cristo, para que esta pessoa pudesse servir a Deus. Foi para que essa pessoa pudesse cumprir o propósito de Deus na vida dela. Deus salvou ela, Deus libertou ela para que ela pudesse servir a Deus. E da mesma maneira que a gente enumerou umas 4 ações principais de Deus, desde quando Deus levanta Moisés, até quando Deus abre o mar vermelho para Israel de fato passar para uma outra região onde Faraó não tinha alcance. Deus fez tudo isso para que Israel servisse a Deus. Deus também agiu de maneira soberana, poderosa, interveio na vida de cada um, e sobretudo da igreja, para que a igreja pudesse servir. Eu enumerei aqui, pelo menos, meus irmãos, 5 ações de Deus nas nossas vidas, que Deus agiu para que você, para que qualquer indivíduo que aceitou Jesus pudesse servi-lo. A primeira, se nós pudéssemos falar em ordem de prioridade, a primeira intervenção de Deus é que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho, não esqueça que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito. Deus enviou o seu Filho a esse mundo, para que você, para que eu pudéssemos servir a Deus. Mas Deus não só enviou o seu Filho, Deus matou o seu Filho. Para que você e eu pudéssemos servir a Deus. Quando eu falo, irmãos, que Deus matou seu Filho, que Deus entregou o seu Filho, um texto que me vem à mente é Romanos 8, 31 e 32. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é, quem será contra nós? Aí o apóstolo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por amor a cada um de nós, ele o entregou. Então Deus, irmãos, ele entregou, ele matou, ele sacrificou o seu Filho para que você, para que o indivíduo que entregou a sua vida a Cristo pudesse ser livre para servi-lo. Deus nos deu o seu Espírito para que pudéssemos servi-lo. Às vezes, irmãos, nós falamos verdades que a Bíblia nos fala, mas é sempre bom, ao falar uma verdade como Deus nos deu o seu Espírito. É importante que você que está aí sentado, eu, aqui, a gente reflita. Eu tenho o Espírito Santo de Deus? As minhas ações são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus?
Porque falar que tem o Espírito Santo de Deus é fácil. Mas segundo a Bíblia, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é guiado pelo o Espírito. Não é possível ter o Espírito e não ser guiado por ele, direcionado por ele. Inclusive, nós poderíamos pegar esse mesmo princípio e aplicarmos à vida de Israel. O que poderia ser um belo simbolismo para o Espírito Santo para nós hoje. A maneira pela qual Deus guiou Israel no deserto. Como foi? Como é que Deus guiava Israel no deserto durante o dia? Uma coluna de nuvem. Digamos que o povo estivesse aqui acampado, meio-dia, coluna de nuvem. Mas a coluna de nuvem se movia. O que acontecia com o povo? Se movia. A coluna de nuvem parava. O que acontecia com o povo? Parava. À noite, 1h da manhã, frio no deserto, a coluna de fogo. Todo mundo dormindo, abraçadinho ali, né? Esposo, esposa, filhos, mãe, pais, todo mundo quietinho ali, dormindo. Mas a coluna de fogo se moveu. O que é que tem que fazer? Levanta, arruma o acampamento e segue a direção de Deus. Em quarto lugar, Deus nos dá a sua palavra para que possamos servi-lo. E em quinto lugar, Deus nos coloca em uma igreja. Para que nós possamos servi-lo. Às vezes, irmãos, eu percebo que muitos de nós não entendemos o valor que a igreja exerce na vida de um membro da igreja. E quando eu falo o valor que a igreja exerce na vida de um membro da igreja, eu não estou falando de um membro no papel somente, tá? Vocês entendem isso, não entendem? Aquele membro que está com seu nome escrito no livro da vida, que ele é membro da igreja de Cristo no céu. O valor que a igreja exerce na vida dele. Irmãos, uma pequena ilustração para mim seria mais ou menos assim. É como você pegar uma plantinha, que é o membro, simbolizaria o membro, e pegar essa plantinha que está muito atrofiada, ou que está começando ali a crescer, que nasceu, e você coloca ela tipo num vaso como esse, mas com a terra aqui, com adubo. Com a terra apropriada, para que essa plantinha seja colocada aqui dentro, e essa plantinha seja aguada, e com as substâncias que essa terra possui, ela tem os ingredientes, as substâncias necessárias que a plantinha precisa, para que ela possa crescer, se desenvolver e frutificar. Deus nos colocou numa igreja. Você deve já ter me visto pregando a parábola do bom samaritano. Uma das aplicações que eu faço, irmãos, quando eu passo naquela passagem, é da hospedaria. Você conhece a parábola, imagino eu, quando o bom samaritano encontra aquele homem quase morto, coloca ele no seu cavalo, leva ele para a hospedaria, e ao chegar na hospedaria, ele diz ao hospedeiro, cuide desse homem até quando? Até que eu volte. Cuide desse homem. E eu sempre olho para a hospedaria, sabe o que, irmãos? É a igreja. E aquele homem que foi colocado lá, internado na hospedaria, sabe quem é? Sou eu. Sou eu. Que fui encontrado por Cristo, não quase morto, mas fui encontrado por Ele morto. Ele me deu vida. E me levou e me deixou numa hospedaria, para que eu fosse tratado, cuidado pela igreja dele. E a minha alta, sabe quando é que vai ser apenas? A sua alta, se você obedece à palavra de Deus, apenas quando, ou tão somente quando Jesus Cristo voltar. Mas tudo isso, irmãos, que Deus fez, foi para que cada indivíduo que entregou a sua vida a Cristo pudesse servi-lo. Deixa o meu povo para que me sirva. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, minha irmã. Você tem servido a Deus?
Seria possível alguém que foi liberto por Deus, resgatado por Deus, que recebeu tudo isso que eu falei e mais outras coisas que a Bíblia fala, seria possível alguém que foi liberto do Egito, ou seja, que foi liberto, que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Seria possível, irmãos, alguém que foi liberto pelo poder de Deus, não servi-lo? Pense um pouquinho a respeito disso. Porque quando nós olhamos para esse modelo da relação de Deus e Israel, é enfático. Deus diz: deixa sair o meu povo. Eu vou libertar o meu povo. Eu vou fazer sinais e maravilhas no Egito. Eu vou quebrar Faraó no meio. Eu vou mostrar para Faraó quem eu sou. Para todo o Egito, quem eu sou. Para que o meu povo seja livre. E uma vez livre, o meu povo possa me servir. Seria possível, irmãos, alguém livre, alguém liberto por Deus, alguém que Deus interveio sobrenaturalmente na vida dele, e ele simplesmente não ser útil no reino de Deus, não servir a Deus. Antes que nós avancemos, já estamos chegando na parte quase que final, deixa eu lhe dizer uma grande verdade, irmãos. De acordo com esse princípio que Deus estabeleceu entre Israel e Egito, se você tem consciência, certeza que é um salvo em Jesus Cristo, mas você não tem servido a Deus, você precisa olhar aqui para Israel e o Egito. Você precisa se perguntar se você não está ainda no Egito. Porque, segundo por esse texto, não é possível servir a Deus no Egito. Percebem isso? Não é possível. Não era possível para Israel cultuar a Deus como Deus gostaria, como Deus queria. Não é possível Israel servir a Deus estando como escravo no Egito. Eles precisavam ser libertos do Egito. Então, de repente, irmãos, se você tem essa consciência, eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a palavra de Deus. Sim, pastor, isso você está falando, mexe comigo, me incomoda. É um sinal de que o Espírito de Deus está trabalhando em você. Você tem consciência que Deus enviou o Filho dele, o primeiro missionário, ou o grande missionário, né, Jesus, que veio do céu para a terra para nos salvar. Que Deus entregou o seu próprio Filho para nos salvar. Deus nos deu o seu Espírito. Você tem consciência de tudo isso, mas você não tem servido a Deus. Você está vivendo no Egito, meu irmão, minha irmã. E viver no Egito nada mais é do que viver com o estilo de vida. É ter uma vida tão semelhante aos egípcios. É não haver nenhuma diferença entre o seu estilo de vida e o estilo de vida do Egito. Será que você tem estado nessa situação, meu irmão? Não tem servido a Deus porque você está vivendo no Egito. E o clamor aqui, do capítulo 3 de Êxodo, até o capítulo 12 de Êxodo, é Deus dizendo: deixa aí o meu povo, para que me sirva. Um segundo ponto interessante, nós precisamos refletir, é que quando eu estou falando de servir a Deus, eu quero que você pense sobre simplesmente a ideia de ser uma pessoa útil no reino de Deus. De repente você não tem um ministério específico, mas você tem sido útil.
Pastor, e o que é ser útil no reino de Deus? É ser o que Jesus nos mandou ser. Por exemplo, Jesus falou: vós sois o que do mundo? A luz do mundo. Mas você vive como no Egito. Vós sois o sal da terra, mas você não tem sido sal. Você não tem sido luz. As suas reações é tão semelhante às ações de alguém que vive nas trevas. De alguém que vive no Egito. Falou de você, você vai falar dele também? Não foi gentil com você, você vai ser também. Né? Você age conforme está no Egito. Servir a Deus, irmãos, em primeiro lugar, tem a ver com o simples e grandioso fato de alguém que foi liberto por Deus ser útil no reino de Deus. E quando eu me refiro a ser útil ao reino de Deus, não se refere apenas em ter um ministério dentro das quatro paredes do prédio quando a igreja está reunida. Isso também faz parte. Mas é de ser sal, de ser luz, de transmitir essa mensagem que você foi liberto por Deus, por isso que você não vive com as práticas do Egito. Por isso que você não adora os deuses do Egito. Espero que você entenda o que eu estou lhe dizendo. Ah, não, pastor, eu não adoro Ra, não. Talvez você não sabe nem quem é Ra. Quem é o Ra de hoje, né? Quem são os deuses da sociedade de hoje? Os deuses aqui, a sociedade adora e cada dia mais vira as costas para Deus. Em terceiro lugar, Deus nos salvou, meus irmãos, para que nós pudéssemos servi-lo. E nós temos tudo. Nós temos tudo. Desde a vinda de Jesus até a igreja de Cristo, na qual fomos plantados, colocados nela, para que cada um possa servir a Deus. Às vezes, irmãos, eu fico perplexo com a negligência na qual a igreja tem em relação ao serviço. Muitos dos textos que a Bíblia relata no Novo Testamento, da nossa prestação de contas entre um indivíduo e Deus, a metáfora que é usada é de um senhor e de um servo. E a linguagem que é usada é mais ou menos assim: muito bom, servo, bom e fiel, ou o contrário disso. Deus não nos salvou para sermos inúteis. Deus não nos libertou para sermos inúteis. Deus nos salvou para sermos úteis no seu reino. Para sermos bênção no seu reino. Para trabalharmos em prol do seu reino. Deus nos salvou, meus irmãos, para servi-lo. Para nós terminarmos, eu quero convidá-los a ir para Romanos capítulo 6. Vamos ler mais 2 versículos, para nós podermos concluir. Romanos 6. Os versículos 12 e 13. E aí, ao falar que Deus nos salvou para que nós pudéssemos servi-lo, talvez você não tenha servido a Deus. E você talvez se pergunte: mas pastor, o que é necessário? Por onde eu começo? Para poder cumprir o propósito pelo qual Deus me salvou. Deus me salvou para que eu possa servi-lo. Porque, irmãos, tem faltado, e eu espero que hoje, aqui e agora, você que está me assistindo aqui, e você que está assistindo via internet, tome uma decisão. É hora de decisão.
Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, de acordo com os versículos 12 e 13. Eu vou ler o versículo 12 e vou fazer uma pergunta para vocês, tá? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A minha pergunta é: o que mantinha o povo de Israel cativo lá no Egito era o Egito, certo? De acordo com o versículo 12, o que seria o Egito aqui, no versículo 12? O que simbolizaria o Egito? O quê? O que simbolizaria o Egito? O pecado. Olha a linguagem que o apóstolo Paulo usa. Não reine, portanto, o pecado. O pecado simboliza o Egito. Se o pecado está reinando, é porque eu sou servo de quem? De Deus ou do pecado? Do pecado, porque Paulo diz, não reine, portanto, o pecado. Agora olha o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas olha a decisão que o apóstolo Paulo nos leva a tomar. Mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Meus irmãos, esses dois versos nos levam ao seguinte pensamento, à seguinte conclusão: quebre o jugo do pecado, se você é um salvo em Jesus Cristo. Seja qual for, sejam quais forem áreas da sua vida que o pecado tem reinado, seja o pecado da preguiça, da mentira, da fofoca, da impureza sexual, a frieza espiritual, seja qual for o pecado, não deixe que reine. E faça uma oração a Deus mais ou menos assim: Senhor, eu me ofereço, cada membro do meu corpo. Se é a minha língua que tem pecado, porque eu tenho falado demais, se são os meus olhos, se é a minha mente, se é os meus braços, o que for do seu corpo, consagre a Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ofereça-se a Deus como ressurreto dentre os mortos. Quebre o jugo, se você é um salvo em Jesus Cristo, e sirva a Deus. Fique de pé. Vamos mais uma vez agora recitar a última frase do versículo 20 do capítulo 8 de Êxodo. No 3. 1, 2, 3. Deixa ir o meu povo para que me sirva. De novo. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Vamos servir a Deus, amém? Vamos servir ao Deus que nos libertou da escravidão do pecado, meus irmãos. Uma restante de semana abençoada a todos.